Autoconfiança é a crença ou a convicção que uma pessoa tem de ser capaz de realizar as suas metas e seus objetivos. E a neurociência explica que a falta de experiências positivas pode levar a um cenário de inseguranças e autocríticas. E você, é alguém autoconfiante? Não é? Tenho certeza que depois de ouvir as minhas experiências, você vai ser capaz de responder essa pergunta para si mesmo. E para quem não me conhece, eu sou a Ana Satter e crio conteúdo de desenvolvimento pessoal. E hoje eu tô aqui para dividir com você a minha história, as minhas experiências que me levaram a ter mais autoconfiança hoje, a ser alguém mais autoconfiante. Foram experiências, foram vivências, não foi do dia para a noite que eu acordei, hoje eu estou mais autoconfiante. Não foi assim. A autoconfiança é algo que você constrói todos os dias. É como a confiança que a gente tem no nosso melhor amigo, na nossa melhor amiga. Não veio do dia para a noite. A gente não confiou nessa pessoa no primeiro dia que a gente a conheceu, por exemplo. A gente precisou viver experiências para só depois de um tempo, para só depois de alguns anos, a gente ter certeza de que, poxa, posso confiar nessa pessoa, essa pessoa tem a minha confiança. E é assim com a gente mesmo. A gente precisa de um tempo, a gente precisa viver experiências para só depois a gente conseguir ter a convicção de que tenho autoconfiança, eu posso confiar em mim, eu sou capaz de realizar as minhas metas. Antes de continuar aqui, gente, eu vou prender o meu cabelo porque está fazendo um calor insuportável aqui em São Paulo. Não sei como é que tá aí onde vocês moram, mas meu Deus do céu, eu vou morrer com esse calor. Tá, mas e que histórias são essas, que experiências foram essas que me fizeram a ser alguém mais autoconfiante hoje, a ter essa percepção? Bom, essa história começa lá atrás, ainda na minha infância, quando eu tinha dois grandiosíssimos sonhos, menina. Sim, eu tinha dois sonhos muito grandes. Para mim eram sonhos grandes. Um deles era ter uma profissão e viajar para o exterior. Bem aleatório. Mas naquela época era muito mais complicado de ingressar em uma universidade como é hoje, e viajar para fora, então, até hoje é algo que é fora da curva, né? E na verdade eu não sabia o que eu gostaria de ser, eu não tinha tanta certeza do meu futuro e também não tinha tanta convicção do país que eu queria visitar. Eu apenas gostaria de atingir essas duas metas: ter uma profissão e ter a experiência de viajar para fora. Aí você pode estar perguntando, tá, Ana, mas o que tem a ver você ter cursado uma faculdade e ter viajado para fora? O que isso tem a ver com o tema principal? Gente, tem tudo a ver. Calma, eu vou explicar. A história é a seguinte: antes de cursar Direito, eu cursei marketing, mas eu cursei marketing numa época que não tinha Instagram, que não tinha YouTube como é hoje, não tinha nem metade dos criadores de conteúdo brasileiro que tem hoje naquela época. Era algo muito novo, o Brasil ainda estava em desenvolvimento nesse assunto e, enfim, não foi uma boa experiência para mim. Eu resolvi abandonar a área, eu fui viver outras experiências e em uma dessas experiências eu acabei trabalhando em um escritório de advocacia. E sim, foi daí que veio a ideia de me tornar advogada, mas não foi só por ter trabalhado no escritório, mas foi por ter vivido algumas experiências lá que me deram a convicção, que me deram a certeza de que era por aquele caminho que eu deveria ir. E nesse escritório eu comecei a notar algumas coisas que me chamaram muito a atenção, e uma delas foi o respeito que as pessoas tinham por aqueles advogados, o respeito que eu tinha por eles, e não por ter sido uma subordinada, mas porque eu comecei a admirá-los. Eu admirava a inteligência deles, eu admirava a postura deles. Eu até me lembro de uma das advogadas lá, inteligentíssima, elegantíssima. Eu olhava para aquela mulher e falava: cara, é isso que eu quero para minha vida. Eu gostaria muito de ser alguém assim, de ser alguém elegante, de ser alguém autoconfiante, de ser alguém inteligente. É isso que eu quero para mim. E fui lá eu fazer a minha faculdade de Direito. E como todo mundo sabe, o curso de Direito é um curso bem complexo, é um curso muito difícil, e eu acredito hoje, né, que eu concluí do curso, eu creio que a maior complexidade é o tempo, porque eu acredito que em 5 anos podem acontecer inúmeras coisas na sua vida pessoal que pode tornar o curso ainda mais complexo, ainda mais complicado, e aconteceram muitas coisas na minha vida
E eu só vou resumir porque eu quero tratar desse assunto em um vídeo específico, mas durante o curso, durante a faculdade, eu perdi meus pais, meu pai e minha mãe faleceram durante o curso. Bom, é algo que eu quero contar em um outro momento. Calma, não vou chorar. Bom, e mesmo tendo passado por isso, essa fase tão difícil da minha vida, eu consegui concluir o curso, eu consegui com muito foco, com muita determinação, eu tirei força da onde eu não tinha. Eu creio que por ter um porquê muito grande, eu fui até o final. Eu perdi meus pais logo no começo do curso, minha mãe faleceu, eu acredito que eu não estava nem no segundo ano, meu pai faleceu, eu acredito que eu estava no terceiro ou quarto ano do curso, e enfim, isso poderia ter me desmotivado, isso poderia ter feito com que eu perdesse o foco, com que eu perdesse as forças, o que teria sido muito compreensível, mas graças a Deus o meu foco, a minha determinação venceram. Eu consegui concluir o curso dentro do período, eu não tive que repor nenhuma aula, eu não perdi nenhum tempo nesse processo e consegui também passar no exame da ordem antes de terminar a minha faculdade, o que foi muito satisfatório para mim. E inclusive eu consegui um casamento, né? A faculdade me trouxe um casamento, me trouxe uma pessoa incrível para minha vida. Então o saldo realmente foi muito positivo, o que me tornou alguém muito feliz, alguém muito orgulhosa de mim mesma. Essa é a palavra. Eu acredito que eu nunca senti tanto orgulho de mim como eu senti naquela situação, quando eu me vi formada, mesmo depois de tudo que eu passei, mesmo depois de toda a situação, de toda a luta, eu falei, cara, poxa, eu fui capaz de realizar isso, mesmo depois de tudo. Então eu realmente sou alguém de confiança, eu posso confiar em mim. E foi uma fase muito especial, muito satisfatória mesmo. E eu acredito sim que depois de ter vivido por tudo isso, essa experiência toda me trouxe muita maturidade, me tornou uma mulher mais autoconfiante, sim. Eu me sinto muito orgulhosa até hoje por lembrar de toda essa história, de toda essa situação. Poxa, eu consegui construir com as minhas próprias mãos essa grande meta, mesmo depois de ter passado por grandes coisas, por grandes perdas. E claro, eu acredito muito que Deus teve muita participação nisso tudo. Eu acredito que Ele foi o meu grande alicerce para essa construção, para chegar nesse objetivo. Mas eu também acredito que Deus, Ele não fez aquilo que eu poderia ter feito. Ele permitiu sim eu ter vivido tudo aquilo para que hoje eu pudesse agradecê-lo, para que hoje eu pudesse ter a convicção de que tudo aquilo foi permissão dele e de que eu sou uma pessoa forte sim, de que eu sou uma pessoa que consegue chegar nos seus objetivos e que ele não precisa fazer aquilo que eu posso fazer. Eu sim tenho essa responsabilidade de fazer aquilo que eu sou capaz de fazer. Poxa, eu tenho 2 braços, eu tenho 2 pernas, eu respiro, eu posso falar. Então, por que eu não posso ir atrás daquilo que eu quero fazer da minha vida? Por que não correr atrás daquilo que vai me fazer feliz? Eu tenho capacidade para isso, eu tenho saúde para isso. Então, é algo que eu tenho muita gratidão a Ele, é algo que eu reconheço muito na minha vida, mas também eu sinto muito orgulho de mim mesma por ter passado por tudo isso, e por hoje estar aqui contando isso para vocês. É algo realmente que me deixa muito feliz, é algo que me deixa muito satisfeita. Mas eu ainda tinha um grande sonho, um sonho de menina, que era fazer a minha primeira viagem internacional. E isso começou a ser possível logo nos primeiros anos da nossa profissão, graças a Deus. A pandemia nos assustou muito, né? E apesar de todas as fatalidades, foi o nosso primeiro ano de muita prosperidade na nossa profissão. E daí para frente a gente já conseguiria sim realizar esse meu grande sonho, mas obviamente a gente precisou esperar, né, que as fronteiras se abrissem, a gente precisou esperar que as coisas se normalizassem minimamente para que a gente pudesse fazer essa viagem, realizar esse grande sonho. E essa viagem, e ter feito essa viagem, ter voltado, né, com essa missão cumprida, me tornou alguém ainda mais confiante do que eu fiquei quando eu concluí
a minha faculdade, quando eu iniciei na profissão. E eu acredito que isso não tem nada a ver com a conquista em si, isso não tem nada a ver com ter viajado para fora ou ter feito uma viagem nacional, enfim. Até porque a autoconfiança não tem nada a ver com título, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com conquistas materiais. A autoconfiança é uma percepção que você tem da sua capacidade de realizar as coisas, é o processo que você suporta, é a situação que você renuncia em prol do seu maior objetivo, em prol de um bem comum, de um bem que vai além daquilo que você realmente quer. Muitas vezes é uma mãe que suporta um dia muito difícil no trabalho para chegar em casa e ver, né, aquelas crianças que precisam dela e ela reunir todas as forças que ela tem e alimentar essas crianças e ficar com essas crianças, educá-las, mesmo com o cansaço que ela tem, porque no fundo ela sabe que ela é a coluna do lar dela. Poxa, isso para mim já seria motivo suficiente para você ser alguém autoconfiante, para você ser uma mulher autoconfiante. Então, com tudo isso, eu percebi que, poxa, eu já deveria ter sentido autoconfiança em mim lá quando eu entrei na faculdade, lá quando eu decidi fazer o curso lá atrás, né? Porque, poxa, tomar essa decisão foi um grande passo para mim também. Eu poderia muito bem ter me acomodado ali, ter vivido qualquer tipo de experiência, até porque eu já tinha me frustrado com a profissão anterior, mas não, eu sabia que eu precisava viver algo diferente, eu sabia que eu era capaz sim de conquistar alguma coisa maior, e eu fui atrás disso e com a ajuda de Deus eu consegui conquistar o meu objetivo. E sim, hoje eu sou alguém muito feliz, eu sou alguém muito autoconfiante, porque eu sei que eu posso confiar em mim, eu sei que eu posso sim realizar grandes coisas com as minhas mãos. A autoconfiança deveria ser vivida todos os dias por nós. Infelizmente a gente precisa ter essas grandes realizações para a gente poder olhar para trás e falar, poxa, eu passei por tudo isso, então hoje eu sou alguém mais autoconfiante. Não, a gente já deveria se sentir autoconfiante no meio do caminho, construindo ali tijolinho por tijolinho. Diria também que a gente precisa comemorar os nossos primeiros passos, a gente precisa comemorar as pequenas conquistas. Elas são importantes, elas fazem parte da construção de algo maior. Se a gente passou por aquelas pequenas conquistas, isso significa que a gente está caminhando, isso significa que a gente está em movimento. E quando a gente está em movimento, significa que a gente vai chegar em algum lugar, e isso já deveria ser um grande motivo para a gente comemorar. E infelizmente, muitas das vezes, por conta de comparação com os outros, a gente se diminui, a gente acha que a grama do outro é mais verde do que a nossa, a gente acha que porque fulano conquistou algo nos seus 30 anos e eu não conquistei, poxa, eu sou menos competente. Não, não é assim que funciona. O tempo funciona para cada um de uma forma, né? Ele teve uma realidade, eu tive outra, eu preciso enxergar por uma outra ótica. E para concluir, eu creio que a gente precisa ter essa convicção de que a confiança, ela necessita primeiro de nós, ela precisa ser cultivada por nós, ela não é algo que o outro vai falar pra gente, nossa, você é alguém autoconfiante. Não, a gente precisa sentir isso. Se a gente não construir essa mulher autoconfiante que a gente quer ser, a gente nunca vai ser autoconfiante. E como eu falei lá no começo do vídeo, né, que a neurociência, ela fala que se você não tiver, né, se você não viver experiências positivas, você tem uma grande tendência a ter inseguranças, a viver cercada por autocríticas. E isso é algo que está nas nossas mãos. Nós devemos evitar que isso aconteça, nós devemos construir algo que vá nos levar para um lugar diferente, algo que vai nos levar para um lugar que a gente realmente quer. Mas tudo isso depende de nós, tudo isso depende de uma atitude nossa. Depende de você fazer aquele futuro que você realmente quer, depende de você construir a mulher que você quer, depende de você construir essa autoconfiança que você tanto sonha. Bom, gente, é isso para o vídeo de hoje. Espero de verdade que vocês tenham gostado, espero também ter ajudado você nesse seu processo, nessa sua grande meta de se tornar alguém mais autoconfiante, de se tornar uma mulher autoconfiante, uma mulher mais madura. Eu também desejo que você comemore os seus pequenos processos, que você já se sinta autoconfiante só pelo simples fato de estar em movimento, pelo simples fato de ter uma meta a alcançar.
Isso já deve ser um grande motivo de você se sentir alguém autoconfiante. Poxa, você está construindo o seu futuro com as suas próprias mãos, com a ajuda de Deus, mas com a sua força e com as suas mãos. Isso já é um grande motivo de comemoração, já é um grande motivo de se sentir feliz, de se sentir satisfeito. E eu creio que esse é o grande lance da autoconfiança, é você se sentir satisfeito, é você se sentir feliz com o que você já tem, com o que você já conquistou. E não esperar alcançar o resultado para você, enfim, se sentir 100% satisfeito. A autoconfiança é algo que a gente constrói a vida inteira. E é isso, até o próximo vídeo.